Fala, prevencionista, tudo bem? Alguns anos atrás nós fizemos um vídeo sobre o dimensionamento da CIPA e chegou a hora de fazer um novo vídeo com uma nova roupagem. Então estamos aqui para mostrar para você como dimensionar a CIPA passo a passo. Então vamos lá. Dimensionar uma CIPA é uma tarefa relativamente fácil, né? O importante é seguir os passos necessários para que tudo dê certo. Os dados para a gente dimensionar uma CIPA serão os seguintes: atividade da empresa, por exemplo, o ramo de atuação dela, né? Nosso exemplo aí, fábrica de vidros, quantidade de empregados e grupo de CIPA. O texto da NR5 que fala sobre o dimensionamento da CIPA é esse que está na tela. Diz que a CIPA deve ser composta por representantes do empregador e dos empregados, de acordo com o dimensionamento previsto no quadro 1 desta NR, ressalvadas as alterações disciplinadas em atos normativos para setores econômicos específicos. Como assim, Nestor? Setores econômicos específicos. Por exemplo, a CIPA da NR31, que é a CIPA-TR, ela é um setor econômico específico, porque é uma CIPA feita, né, pensada, organizada para a área rural. Então, é um exemplo de setor econômico específico. Então, vamos lá. Atividade da empresa, né, o ramo de atuação. Nós vamos dimensionar uma para uma empresa de fabricação de bolachas. Quantidade de empregados, 400. Grupo de CIPA é o que ainda falta para a gente, né? Então, esses dois dados aqui, a gente consegue facilmente, né, simplesmente conversando aí na empresa, a gente já consegue esses dois dados aqui, atividade principal da empresa e quantidade de empregados. Mas na NR5 a gente precisa ir lá buscar o grupo de CIPA. Então vamos lá. Bom, por que a gente precisa do grupo de CIPA? Porque quando a gente chega para dimensionar lá no quadro 1 da NR5, eu até já tenho aqui, né, a quantidade de empregados, que no nosso caso é 400, ou seja, ele fica nesse intervalo aqui, entre 301 a 500. Porém, se eu não tenho o grupo de CIPA, eu não tenho como fazer o cruzamento entre uma coisa e outra, né, para poder determinar aí a quantidade de membros da CIPA necessário. Então eu sempre vou precisar de ter o grupo de CIPA. Então vamos lá, como é que eu encontro esse grupo de CIPA se na minha empresa ninguém sabe me explicar direito? Como é que eu faço? Você pode simplesmente acessar o site da Receita Federal, www.receita.fazenda.gov.br, e aí você vai pesquisar o CNPJ da empresa lá. Porque quando você pesquisar o CNPJ da empresa, o que vai aparecer aqui? O CNAE principal da empresa. E aparecendo o CNAE principal, você já consegue acessar a NR5 e encontrar o grupo de CIPA, que foi exatamente isso que a gente fez. Olha só, o CNAE que a gente viu lá, e aqui já tem o grupo, né? Descendo um pouquinho, a gente encontra o nosso grupo de CIPA, que fica sendo o grupo C2. Agora sim, a gente já tem todas as informações necessárias para seguir com o dimensionamento. Então vamos lá, agora nós já temos os dados que precisamos. O ramo de atividade da empresa a gente já tem, que é a fabricação de bolachas. A quantidade de empregados a gente já tem, que é 400. E faltava encontrar o grupo de CIPA, e a gente já encontrou, e é o grupo de CIPA C2. Com tudo isso, a gente já pode voltar até o quadro 1 da NR5 e terminar o dimensionamento. Então, a gente vem aqui no grupo C2, já encontramos o grupo C2, pegamos aquele intervalo entre 301 a 500, né, porque nós temos 400 empregados, e 400 ele encaixa nesse intervalo aqui. E agora a gente tem a quantidade de membros da CIPA necessário, que é 5 e 4. 5 efetivos, ou 5 titulares, se você preferir, e 4 suplentes. Lembrando que a gente precisa dobrar o número que a gente encontra aqui, né? Porque se você não dobrar, você não consegue fazer o dimensionamento. A CIPA é paritária, então sempre que você encontra o número aqui, você precisa dobrar ele. Por exemplo, aqui, se a gente não dobrar, seria impossível fazer.
porque você precisa de 5 e 4. Não tem como você colocar 5 aqui, 2 representantes e meio titulares para o empregador, 2 representantes e meio titulares dos empregados. Não tem como fazer isso. Então é mais uma prova da paritariedade da CIPA. O fato de que, se você não dobrar, você não consegue dimensionar. Então fica 5 titulares e 4 suplentes do empregador, 5 titulares e 4 suplentes representantes dos empregados. Então, como é que fica aí a CIPA? Como a gente já viu lá, 5 titulares e 4 suplentes representantes dos empregados, 5 titulares e 5 suplentes representantes do empregador. E dos titulares representantes dos empregados, sai o vice-presidente da CIPA. E quem é o vice-presidente da CIPA? É o membro de CIPA mais votado? Não. O vice-presidente da CIPA é escolhido dentre os membros titulares eleitos. E os próprios eleitos da CIPA se reúnem e escolhem o vice-presidente da mesma. E os indicados pelo empregador, também 5 titulares e 5 suplentes. E dentre os titulares do empregador, ele mesmo escolhe o presidente da CIPA. O total, então, fica 9, 9, 18. E no nosso exemplo aqui, vamos escolher 2 secretários, né? Um secretário titular, um secretário suplente. O secretário titular e o suplente que nós escolhemos não fazem parte da CIPA. Lembrando que a NR5 ela permite que o secretário seja escolhido dentre os cipeiros ou até mesmo pessoas que nem fazem parte da CIPA. No nosso exemplo aqui, nós escolhemos 2 secretários, ou seja, um titular e um suplente, dentre pessoas que não fazem parte da CIPA. Beleza? Então, total de cipeiros, 9 aqui, ou seja, 18 cipeiros, mais um secretário e um suplente. Total de pessoas dessa CIPA, 20 pessoas. E concluindo, todos os membros eleitos, titulares e suplentes, têm direito a 2 anos de garantia de emprego. Lembrando que a garantia de emprego é somente para os eleitos. Os eleitos, tanto titulares ou efetivos, como suplentes. Garantia de emprego somente para os eleitos. Sabendo que o mandato de CIPA é de 1 ano, então o membro de CIPA terá 1 ano de estabilidade durante o mandato e 1 ano de estabilidade pós-mandato. Na verdade, o termo certo nem é estabilidade, não é? É garantia de emprego. Treinamento de CIPA tem que ser ministrado antes da posse, mas quando a empresa é de primeira CIPA, ele pode ser ministrado depois da posse, que é justamente esse caso que está aparecendo aqui, né? Em primeiro mandato, o treinamento pode ser feito até 30 dias após a posse. E aí a gente tem, né, o nosso dimensionamento e ainda, além do dimensionamento, né, como vai ficar a composição dessa CIPA. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, curte aí e já se inscreve aí no nosso canal, porque vem muita coisa boa por aí neste canal. Falou-se!